Muito boa tarde. Está no ar a revista da semana, edição de 11 de dezembro de 2020, com um painel de comentadores constituído por Silvério Cunha e José Faustino, a quem dou as boas-vindas. Ora, vamos já avançar para os temas que marcaram a semana. Começou a vacinação no Reino Unido, a vacinação contra a Covid-19. Em Portugal foi também apresentado o plano de vacinação. As vacinas começam a ser administradas em janeiro. Começamos pelo Silvério Cunha. Boa tarde, o comentário a este tema. Ora, muito boa tarde. Bom, eu devo já dizer que vou dizer duas coisas que parecem contraditórias, mas não são. Primeiro ponto, eu sou a favor da vacina, bem entendido. Começou a vacinação no Reino Unido, mas eu por acaso li um artigo que foi publicado anteontem num jornal francês, sobre a questão da vacinação, e eles até disseram, e nessa altura até esse artigo, curiosamente, coincidiu com uma notícia que eu ouvi que eu vi na comunicação social, que tem a ver com o assunto, embora não diretamente. Há um conjunto, em França há um grande debate sobre a questão das vacinas, continua a haver um grande debate, com grandes virologistas de renome a pôr questões. Porquê? Porque eles dizem uma coisa. Eles sustentam que a maior parte das vacinas, a maior parte, já vou dizer qual é a que é a exceção, a maior parte das vacinas, no fundo, não há 3 fases, ao contrário do que se diz. Parece que há 4 fases, há uma quarta fase. A quarta fase é a comprovação científica, publicada inclusivamente, dos efeitos da vacina. E acontece que a quarta fase, até agora, com exceção daquela da AstraZeneca, que publicou numa revista de renome todos os resultados, as outras ainda não publicaram. E acontece que em França há um conjunto de renomados virologistas que dizem que gostariam de ver os resultados publicados para saber efetivamente o que aconteceu. O que é que acontece com essas vacinas? Hoje, como se sabe, ela foi aprovada nos Estados Unidos, mas com votos contra na FDA, houve votos na Food and Drugs Administration, houve também votos contra e abstenções de cientistas reputados. Foi por maioria. Num conselho consultivo. Sim, consultivo, mas o órgão americano, desculpe lá, professor, o órgão americano tem um conselho consultivo. Sim, e o conselho consultivo teve cientistas contra. E entre 17, ao que diabo foi, houve 3 que não votaram a favor. Votaram contra e houve uma abstenção, penso. Mas não é vinculativa a opinião desse conselho. Não é vinculativo. Agora, a questão que se coloca é, curiosamente, só a AstraZeneca, que é aquela que é mais baratuxa, que se pode conservar em frigorífico, pode ser, é como a vacina da gripe, só essa que efetivamente publicou todos os resultados. As outras ainda não publicaram. E a França está a dar uma grande polémica por uma razão, porque os cientistas acham, e a meu ver com razão, que deve ser publicado. Até porque só isso é que defende, aliás, as vacinas. Porque eu já disse, sou adepto da vacinação e vacinar-me-ei, mas acontece que, quando chegar o momento, acontece que há um problema que é este. É que se há agora qualquer falha, é o fim do mundo. E já houve 2 pequenas falhas. Uma que foi a vacina da Austrália, que hoje no telejornal deu bota. E acontece que o governo australiano já pôs de parte essa vacina. Portanto, foi uma vacina... professor, mas essa é deles. Não deles, é nenhuma daquelas que temos falado. Tudo bem, é deles, mas quer dizer, de uma boa universidade, etc. E que provocou... bem, sim. E no Reino Unido já houve alguns choques anafiláticos com a vacinação que não estavam previstos. Por acaso, como foi com até 2 enfermeiros, acontece que naquele momento tinham ali um medicamento, o antídoto para o choque anafilático. Ou seja, quer dizer que as vacinas têm algumas sequelas, e acontece que, embora sejam, neste caso, marginais, claro, elas são marginais, mas evidentemente que é uma coisa, por exemplo, que eu nunca ouvi falar, nunca ouvi dizer aos autores da vacina, da Pfizer, que uma das hipóteses era haver choques anafiláticos naqueles 30.000 ou 40.000 que eles experimentaram. Curiosamente, aqueles que publicaram tudo em rigor foi a AstraZeneca, com a qual a Comissão Europeia também, evidentemente, tem um contrato e também se compraram vacinas da AstraZeneca, mas curiosamente levantou-se essa questão. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, as vacinas são, digamos, começámos por razões de urgência, que eu até compreendo e acho bem, começámos a campanha de vacinação, mas vai haver ainda algumas retificações provavelmente. E nem sequer estou a dizer, inclusivamente, não ponho de parte da hipótese, que haverá sempre sequelas, não é?
excepcionais, como digo, muito redutora, muito reduzidas, em percentagens mínimas, mas aquilo que podia acontecer de pior agora era, no começo de uma vacinação, haver, por exemplo, por um azar estatístico, inclusivamente, haver alguém que morresse, por exemplo, com choque anafilático. Portanto, isto quer dizer que a quarta fase, aquilo que eu vi no jornal francês, no Le Monde, passa a publicidade, de facto, que trazia uma grande reportagem sobre isso, infelizmente só para assinantes, mas eu realmente aí assino o jornal. Acontece que verifiquei que houve um conjunto de virologistas que acusou grande parte das empresas que têm vacinas, com exceção da AstraZeneca, de não terem feito as publicações todas. E, portanto, dizem eles, em rigor e em consciência, não podem garantir nada porque não sabem exatamente tudo, não têm informação suficiente. E até disseram que havia uma certa opacidade, que, claro, levanta um problema que é este, eu acho que é a urgência, o que está em causa é a urgência e mais nada mais. Portanto, para mim o problema é somente é porque neste momento é bom dizer que em França, em cada minuto que passa, há uma pessoa internada, neste momento. Disse hoje o Ministro da Saúde francês, anunciou isso. Portanto, é só para dizer que eu saúdo o início da vacinação. Espero é que todos estes efeitos eventuais sejam bem estudados, saúdo o facto da AstraZeneca ter publicado tudo e, portanto, serem em princípio a vacina muito, muito, muito fiável, ser aliás a vacina mais barata é aquela que até é mais facilmente dada em farmácias e qualquer coisa do género. Sei que o nosso governo, da Comissão Europeia, também comprou muitos milhões de doses dessa vacina, comprou todas, não é? E, portanto, espero que efetivamente não aconteça nada de grave, que seja esclarecido, e estou convencido que são exceções e que naturalmente não há problemas maiores. Mas, como se vê, até para a Universidade, para acabar, este caso que se passou na Austrália é curioso, porque a Universidade de Queensland é uma das grandes universidades do mundo. Aliás, o primeiro-ministro australiano teve cuidado de dizer que isto não punha em causa a qualidade científica do trabalho. O que acontece é que às vezes acontece o inexplicável, porque nós estamos a fazer uma coisa nova, e como se está a fazer uma coisa nova, há coisas que nós não esperamos, há sempre efeitos inesperados. E esses efeitos inesperados devem ser cuidadosamente pesados. Pronto, é apenas isso que eu quero dizer, mas estou satisfeito com o início da vacinação, naturalmente. José Faustino, a sua opinião, boa tarde. Nós estamos a ouvir. A minha opinião começa por aqui. É compreensível o erro australiano, mas também terá que ser compreensível todos os erros que houver na indústria privada. Esse é que é o ponto. Porque tem que se desculpar o público e o privado. Já que querem guerras de alegria e Manjerona, também alinho nisso. Estou disponível para isso. Eu acho que a humanidade está toda de parabéns porque respondeu rapidamente ao vírus e, como eu previa, e quero aqui mais um bocadinho de lustre na medalha, até ao fim do ano surgiu a vacina. Tivemos em Inglaterra já as primeiras vacinações, uma senhora, que já sabia há muito tempo que era ela a primeira, estava tudo previsto, vantagem da Inglaterra de ter saído da União Europeia. De facto, só estava aqui com prejuízo, como eu também tenho aqui vindo a dizer. Aliás, percebi hoje, assim, numa conversa entremelada da chanceler Merkel, que a Alemanha está preparada para começar já a vacinação. Não a começa para não envergonhar os seus colegas europeus e então vai esperar que todos comecem ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, o plano português não existe. Há uma espécie de plano. Uma coisa que foi... Não, acho que foi anunciado agora para 5 de janeiro. Não, é para ser... Sim, mas isso é, sei lá, vamos lá ver. Qual é o plano? O plano, depois de muita confusão, depois de terem querido atirar os velhos para o velhão, viram que não podia ser, não era assim na Europa, e então o que é que fizeram? O plano é o seguinte, depois de terem definido as prioridades dos velhotes, pessoas nos lares, os funcionários dos lares, os técnicos de saúde de primeira linha, pessoas com doenças graves, depois a segunda fase para maiores de 65 anos, eu ainda não percebi se estou na primeira, se estou na segunda fase, mas também não interessa para o caso, e portanto isso está tudo mais ou menos definido, mas repare-se na engenharia da planificação. Como é que a coisa vai ser feita? Apenas e só nos centros de saúde, e os centros de saúde vão chamar as pessoas para a vacinação. Entenda-se na habilidade de tudo isto. Ora bem, como sabemos, o professor Silvério Cunha, por exemplo, permita-me uma pergunta. Está inscrito no centro de saúde? Não, por acaso não estou. Por acaso não está. E sabe porquê é que não está? Porque o senhor é funcionário público, é beneficiário da ADSE, ainda bem, e que desde Nosso Senhor o conserve muitos anos com esse benefício,
e não está nos centros de saúde, vai aos médicos particulares. E bem, não tenho nada contra isso. E, portanto, pode-se dizer que uma percentagem significativa, que eu não sei dizer o número, da população não está inscrita nos centros de saúde. Portanto, esses não vão ser chamados. Só são chamados se inscreverem. E essas inscrições e a prescrição da vacina, segundo se diz, tem que haver ali qualquer relatório, qualquer prescrição médica, portanto, do médico dessa pessoa que não está lá inscrita. Porventura, tem que ir à consulta do médico de família, ou arranjar um médico de família, ou alguém que o substitua no centro de saúde. Ou seja, não vai falhar o plano, porque metade das pessoas que é para serem vacinadas não vão ser vacinadas. Porquê? Porque não têm inscritas no centro de saúde. Portanto, o centro de saúde não as pode chamar porque não consta na lista. Mas não há nenhuma entidade externa de verificação para ver como é que as coisas estão a funcionar no centro de saúde. Por exemplo, o meu centro de saúde, que funciona bem, que não tem razão de queixa nenhuma do centro de saúde, é o Planície, já agora, a publicidade, merecem, todo um corpo clínico extraordinário, a minha médica é uma boa médica, os médicos até mais jovens com que tenho lidado, os enfermeiros, tudo gente competentíssima, o centro de saúde tem condições, é confortável, a sala de espera, não é nenhum luxo, tudo certo. Em situações normais. Eu não estou a ver aquilo cheio de velhotes, onde eu estou incluído, lá na sala de espera, não é? Aquilo tem que ficar para a rua, que fica anexo ali ao Hospital do Patrocínio, que é no Hospital do Patrocínio, e vai ser uma confusão com frio e chuva e não sei o quê. Eu não percebo nada de vacina, não percebo nada disso, mas dá-me ideia que, ainda que fossem os centros de saúde, que deviam ser requisitados, logo para começar, os sítios onde se fazem as eleições, que é o maior plano logístico que se faz em Portugal com a sociedade civil, e em pavilhões, em salas de aula grandes, em pavilhões gimnodesportivos, os bombeiros também têm essas coisas, ginásios, etc. Devia ser preparado para os centros de saúde, centro de vacinação, onde as pessoas estivessem num amplo espaço, arejado e sem qualquer tipo de problema, e que não estivessem ao calor e ao frio. Nada disso está previsto, e depois a cereja em cima do bolo, à boa maneira comunista e totalitária. A ausência total da iniciativa privada. Ora, os centros de saúde têm-no, sim senhor, elogiei aqui o centro de saúde, o meu, e continuo a elogiar todos aqueles que têm conhecimento, têm um bom trabalho, e volto a repetir, em caso de consulta do dia, é fácil o atendimento, funciona tudo bem. Portanto, não tenho nada contra os centros de saúde, nem contra isso. Mas há uma coisa que eu tenho. A minha grande proximidade na saúde, além dos meus médicos, é com a minha farmácia. E é com as farmácias. Não se percebe porque é que as farmácias estão excluídas desta situação. As farmácias têm um papel importantíssimo. Posso interrompê-lo só para dizer uma coisa? Eu tenho a sensação de que em alguns países europeus, incluindo a Alemanha, vai ser tudo muito centralizado, segundo ouvi dizer. Em grandes espaços e tudo muito centralizado. Pois, os alemães têm a mania da centralização e já deram 2 vezes mais resultados na Europa. E a gente também tem a mania da centralização e já papámos 48 anos de Salazar e não queremos cá mais disso. Portanto, eu não sou para regionalização, mas sou para descentralização e para delegação de competências. E eu acho que, neste caso da vacinação, não somos muitos, mas somos 10 milhões, mesmo que sejam só 8 milhões ou 6 milhões que sejam vacinados, seja como for, é um processo complicado para um país que tem algumas dificuldades, o que é natural, um país que está falido. Portanto, toda a gente devia ser mobilizada. Toda a gente devia ser mobilizada. Concordo. E isto devia ser tudo preparado e feito em condições. Portanto, assim é que eu acho que as coisas deviam ser. Não ponha em causa a competência, nem a dedicação, nem a honestidade de quem está à frente disso, dessa comissão que agora chama um task force, parece mais um corpo de intervenção de comandos, que outra coisa qualquer. Podiam ter chamado também a Força Delta, que eu também acho graça, até gosto de ver essas. Deixamos de ouvir, José Faustino. Já me estão a ouvir outra vez? Já. Agora já estamos a ouvir. Tento concluir, já vai com uma intervenção longa. Vou já concluir. A minha conclusão é muito simples. Desde queira corra tudo bem, mas eu há uns indivíduos que agora não posso aqui dizer para não ser acusado de nada, não gosto disto, não gostam de bons princípios aos filhos. E talvez aqui se aplique esse ponto de vista, esse ditado popular.
eu não vejo bons princípios na coisa, mas Deus queira que tudo corra bem. Muito bem. Vamos lá então para o segundo tema, a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Sérgio, mas deixe-me fazer uma previsão. Eu às vezes faço aqui Tem de umas ser rápido, previsões. José Faustino. Eu prevejo. Nós não conseguimos abordar todos os temas. Eu prevejo que com boa ou má vacinação, com boa ou boa execução do plano, que o vírus, lá para o verão, final do ano, daqui a um ano já não haverá vírus. Estou convencido que o vírus vai morrer de morte natural. Morte natural eu não sei. Fica registado. Ora, vamos falar sobre a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à presidência da República, que foi confirmada esta semana. Silvério Cunha, a sua opinião? Eu por acaso, queria dizer que não falei sobre o plano de vacinação em Portugal. Pois não. Mas não, Sérgio, mas eu vou ser... Posso dizer uma coisa, professor Silvério Cunha? Diga. Com toda a amizade, Sim. o senhor andou um bocado, devia levar uma vacina também contra isso. Não. O senhor andou um bocado envenenado com as redes sociais. Não ando nada. Eu tenho medo de si, pá. Não, desculpa, eu sou adepto da vacina. O que é? Espero tomar a AstraZeneca, que aliás, essa é que pode ir para as farmácias facilmente, sem drama. Não, mas o senhor não pode escolher nada. Pronto, mas não, há de momento em que há de ser a AstraZeneca. Agora a questão que eu ponho Não, o senhor não escolhe. É aquela que lhe dão. Está bem definido. Okay, pronto, paciência. Mas seja como for, ia dizer só o seguinte, só queria dizer isto aos ouvintes, que é isto. Eu acho que o plano de vacinação, a única coisa que peca é para um otimismo muito grande, porque ouviu lá o presidente, esta task force, dizer que poderiam chegar às 50 mil vacinações diárias. E se forem 50 mil vacinações diárias, é claro que vai poder fazer-se cumprir o plano. E eles dizem que neste momento as condições logísticas existentes permitem isso. Como costuma dizer, pelos frutos os conhecereis. Quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, claro, é evidente, tudo isto foi assim um bocado. Eu ouvi, por causa da transmissão do presidente e da sua candidatura, claro, era tudo um bocadinho demais, porque era um candidato que a gente já sabia anunciado, a notícia seria se ele dissesse que não era candidato. A verdade é que ele avançou com os argumentos, aliás, que eram esperados, não é? Argumentos que em parte são verdadeiros, naturalmente, parte desse princípio, mas em parte também são retóricos, no sentido de agora é que não ia abandonar, agora é que não vou desertar, agora é que não vou deixar, mas é um facto, claro, para mim é evidente, e é claro que ele vai avançar com a mesma receita, digamos assim, com que avançar explicitamente com a mesma receita com que avançou da última vez, mas implicitamente. Ou seja, da última vez ele avançou como sendo um candidato superpartidário, mas teve o apoio do PSD explícito, mas ele não se explicitou, digamos assim. E desta vez ele explicitou-se porque ele anunciou uma quantidade razoável de, digamos assim, de mecanismos e de princípios que vão nortear a sua presidência. E eu continuo a achar que, embora os princípios fiquem sempre muito bem, digamos assim, como princípios, obviamente, não quer dizer que ele tenha que os cumprir todos, até que o Presidente não governa, o Presidente preside, mas acontece que os ouvintes são de se lembrar que o Presidente Marcelo e o candidato Marcelo disse que, sendo eleito, ele vai estar atento a questões que são o desenvolvimento, os dinheiros europeus, o desemprego, a promoção do emprego, o desenvolvimento económico, a questão das empresas, ou seja, ele anunciou um programa que eu notei, curiosamente, um programa muito governamental, o que me leva a crer que eu acho que ele vai ser mais interveniente. Portanto, é isso que eu acho que era a novidade, é essa. Ele foi mais explícito e aquilo que ele disse foi: não vou abandonar no momento em que está a acontecer isto assim e que é preciso fazer isto assim assado. Ora, se ele é presidente e fosse um presidente só de troféu, digamos assim, um presidente de troféu na prateleira, ele não iria dizer que era por causa disso. Portanto, ele quer ser um presidente interveniente. E eu acho que com isto ele vai marcar o segundo mandato com maior intervenção e com mais forte intervenção. José Faustino. Não estamos a ouvir. Agora sim, José Faustino, perdemos aqui o contacto. Ora, agora sim, é possível ouvir o José Faustino. Vamos lá ver se conseguimos... não, agora sim, José Faustino, perdemos aqui o contacto. Enfim, a fazer o programa à distância tem das coisas. Vamos lá então, qual é a sua opinião sobre a candidatura de Marcelo? Não ficou surpreendido, pois não?
Não, não fiquei surpreendido. Peço desculpa, o meu computador pura e simplesmente desligou. Ficou completamente cego. Não há dúvida que há aqui um problema. Enfim, tem que saber o que é que se resolverá. Peço desculpa. A culpa foi minha. Portanto, lá está. O digital não é aquilo que se pensa, nem aquilo que se apregou. Ainda estamos muito longe de muita coisa, portanto, mas temos que utilizar estas coisas e ainda bem. Não, vamos ver. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa cumpriu o calendário que prometeu, mas anunciou a candidatura tarde. Ele devia ter anunciado mais cedo, porque as coisas estariam mais clarificadas, levou até à última da hora, e se nós, um marciano, um extraterrestre aqui chegasse e interpretasse, fizesse assim uma leitura semiótica daquilo que estava a ver e a ouvir, verificaria que tínhamos um presidente que não queria continuar a ser presidente a apresentar a sua candidatura. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, que nós conhecemos antes do vírus e que conhecemos na primeira candidatura e a apresentar a sua candidatura com um ar vivo e entusiasmado, desta vez fê-lo praticamente quase com um aspecto, se pode dizer, de contrariado e tristonho, digamos assim. Eu tentando, também fazendo um bocadinho a análise semiótica da situação, tentando ler aquilo que lhe vai na alma, eu penso que Marcelo está aborrecido com ele próprio, não vai atingir o score que atingiu Mário Soares, vai ter aquilo que teve, que é o apoio dos principais partidos portugueses, o PSD, o CDS e o PS, uns diretamente, outros indiretamente, vai ganhar à primeira volta, mas está completamente enfeudado ao governo e, portanto, não tem a independência com que começou no primeiro mandato. Isto é difícil de ouvir, é custoso, toda a gente quer, digamos, sempre branquear, limpar o Presidente da República devido ao cargo que tem. Marcelo, ao longo do primeiro mandato, pôs-se a jeito, quis não ter causar problemas, quis segurar um governo minoritário, quis colaborar, quis equilibrar as coisas, mas infelizmente enfeudou-se demais ao Partido Socialista de António Costa e está comprometido com o Partido Socialista. E estou convencido que, em boa verdade, se Marcelo, em consciência, pudesse escolher, ele não era candidato. Ele retirava-se, poderia voltar mais tarde, poderia ir para outro cargo. Portanto, é uma candidatura contrariada e de quem se deixou aprisionar e que não está completamente livre para ser aquilo que devia ser. Portanto, ele está, de facto, muito... ele já se apercebeu disso, deixou-se aprisionar completamente por a influência e poder do governo de António Costa. E, portanto, as eleições irão decorrer, que só queria dizer, o governo metesse mais uma alhada, veio anunciar que iria haver votos ao domicílio, os presidentes de Câmara não sabem como é que isso vai ser feito, é claro que dificilmente será feito, mas, enfim, já estamos habituados. Antigamente, no outro governo, já lá vão uns anos, dizia-se que eram as trapalhadas. Há 6 anos não temos trapalhadas. Temos-las todos os dias, 4 de noite, 5 de manhã e 6 à tarde. Mas não há atrapalhadas. Nunca há atrapalhadas com o Dr. António Costa. Aliás, as atrapalhadas são tantas que até o candidato Marcelo Rebelo de Sousa estava atrapalhado. Muito bem, vamos lá então para o próximo tema, o caso da morte de um cidadão ucraniano nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa. Em março deste ano esse tema voltou a estar na ordem do dia. A diretora do CEF demitiu-se e vários partidos pediram também esta semana a demissão do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. O Primeiro-Ministro já disse ter total confiança em Eduardo Cabrita. Silvério Cunha. Bom, deixe-me só dizer uma coisa que eu não pude dizer a respeito do voto ao domicílio, porque realmente foi falado disso e eu julgava que era um tema à parte. Não, eu por acaso vou dizer sinceramente que eu não sei em que termos é que querem fazer isso, mas eu duvido até que seja muito claramente legal uma coisa dessas, porque eu acho que assegurar a independência do voto num caso desses não vai ser assim uma coisa tão fácil. E, portanto, com todas as garantias e sem que dê origem até a interrogações, dúvidas, etc. Acho que era preferível não haver voto ao domicílio. Quanto à questão da... Não, professor, tudo se encaminha, enfim, como se diz, alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que zelar por estas coisas. O que talvez se vá verificar é a antecipação
alargar o período do voto por antecipação, que Sim, já, sim. já é uma figura. É aí que parece que as coisas se irão encaminhar e Bom, não nas gafes do governo, que isso já estamos cansados isso é outra questão. destas Quanto palhadas. à morte no CEF, bem, eu por acaso devo dizer que nas redes sociais, precisamente, eu há tempos, bastante há tempos, disse mesmo que quando começou a haver o zum-zum, foi quando começou a haver o zum-zum de que a diretora do CEF seria afastada, eu disse que para mim não bastava ser afastada do CEF, mas devia ser afastado também o ministro, por uma razão. Vamos cá ver, eu para mim, ora vamos lá ver, eu para mim acho que o caso do CEF é pior que o caso Floyd nos Estados Unidos. Foi pior, porque o caso Floyd foi uma barafunda de rua, foram 3 polícias que de facto imobilizaram e com as técnicas de imobilização provocaram a morte por asfixia de uma pessoa, sabiam disso, por isso eles foram imediatamente afastados, foram aliás incriminados, devo dizer, mas acontece que foi em circunstâncias que são muito diferentes e bastante, digamos, no nosso caso, mais gravosas, porque tudo se passou em instalações de um Estado de Direito, em instalações onde, de facto, as pessoas têm que ser tratadas com correção, com rigor, com normalidade, e devo dizer que há muito tempo que havia boatos de que as pessoas não eram tratadas com normalidade. Aliás, eu numa das redes sociais, um senhor que se identificou, é casado com uma imigrante há 15 anos, e ele disse que agora que está casado, enfim, já acabaram os problemas, mas enquanto de facto estava, enfim, a conhecia e namoravam, digamos assim, as vezes que ele acompanhou sempre ao CEF foi um desprazer, porque dizia que no CEF ela era tratada a prioristicamente como se fosse uma criminosa. E, portanto, era uma coisa inadmissível. Ora bem, no Estado de Direito o que se passa é o seguinte, aquele sítio é um sítio problemático por várias razões. Há pessoas que aparecem documentadas, há pessoas que aparecem a crianças, há pessoas que aparecem sem, digamos, querendo passar a perna naturalmente aos agentes do Estado, obviamente, e há pessoas também violentas, como é evidente. Portanto, acontece que os funcionários do CEF, pessoas que, profissão que eu prezo, eu devo dizer que prezo muitas forças de segurança, acho que são mal pagas, deviam ter subsídios de risco, etc. Portanto, deviam ser aumentados e tudo, como os bombeiros, como os médicos, enfermeiros, aquelas pessoas que, no fundo, no caso das forças de segurança, eles em última análise têm que dar a vida por nós, portanto, essas pessoas têm que ser recompensadas, e eu prezo muito a sua função. Mas, evidentemente, eles têm que ter formação, e têm que ter uma formação adequada, não basta ser a formação, digamos, literária, isto é, então a gente sabe hoje em dia que, sei lá, um agente da Polícia Judiciária é licenciado pelo menos, mas acontece que no CEF não sei, até acredito que os inspectores, os inspectores com grande formação, etc. E não está em causa o conjunto dos inspectores do CEF, longe disso, estamos bem arranjados. Mas acontece uma coisa, acontece que houve aqui uma coisa que me chocou muito, que foi isto. Primeiro, aconteceu de facto que um homem foi algemado, foi espancado por 3 pessoas, foi torturado e espancado por 3 pessoas, e foi deixado em agonia, acho que um dia ou 2. E ninguém deu por nada. E quando se foi apurar os factos, parece que há 15 pessoas coniventes que, no aquele amiguismo português, que foi o que mais me chocou, acontece que quiseram ocultar e não falar sobre o assunto. Houve um inquérito da IGAI, e esse inquérito da IGAI despolutou, por isso que isto demora mais tempo, e é por isso que despolutou, obviamente, depois a denúncia ao Ministério Público e à Polícia Judiciária que agiu, e estão incriminadas várias pessoas. O que é que me choca aqui? Primeiro, claro que a diretora do CEF mal sabe desta história, evidentemente que devia pedir admissão, não obstante, devesse até, obviamente, até porque quem leva a cabo o inquérito é a IGAI. A IGAI, a Inspeção-Geral da Administração Interna, é liderada por um Procurador-Geral da República adjunto, nomeado pelo Procurador ou Procuradora-Geral da República, independente do Governo, é assim também no IGAT, na Inspeção-Geral do Território, etc. E, portanto, essas pessoas são independentes, levam a cabo o inquérito, depois de levar a cabo o inquérito, veem se há ou não razões para a questão ser entregue às autoridades, havia razões, entregaram. Mas mal a diretora sabia da solução do processo da IGAI, claro que devia ter pedido a admissão. As coisas são como são, é assim, acabou, não é 8 meses depois. Primeiro ponto. Segundo ponto, acho que isto obriga a uma refundação, digamos, o que me chocou foi uma coisa, foi aquilo que é muito português, mas que é uma qualidade nos casos, é um defeito noutros casos. É as pessoas que, por terem um amigo que é boa pessoa, desculpam-no e passam a mão por cima, ou esquecem. Acontece que nem sempre as boas pessoas são pessoas boas. Eu, se tiver um amigo homicida, ele não pode ser meu amigo.
Eu posso ser amigo dele, posso ir à prisão vê-lo, posso ter toda a solidariedade para com ele, mas é claro que não posso aprovar, nem sequer, digamos, esconder aquilo que ele fez. Se for um caso grave, um ilícito grave. Uma coisa é uma mentirinha para um amigo, outra coisa é um homicídio. Bem, eu, portanto, acho que o que aconteceu foi muito grave por essa razão, porque foi instalações do Estado com responsabilidades públicas da parte de agentes que estão a agir em nome da sociedade, em nome do Estado e, portanto, da sociedade. E isso é grave. Porque é o seguinte, eu penso que a diretora do CEF devia ter, mal soubesse do relatório da IGAI, devia ter pedido admissão, e nessa altura, pronto, havia e tem que haver uma reformulação completa do CEF, no sentido de saber qual é o perfil e a preparação das pessoas, é preciso melhorar, o que é que há a melhorar, o que é que não há, aí o Presidente da República tem toda a razão. Toda a razão, quando diz que o pecado mortal do CEF é saber se foi um caso isolado, se é sistemático. Mas toda a gente diz, e os testemunhos dizem que nunca houve um caso destes, claro, mas que os casos são sistemáticos no sentido até inclusive da própria forma de tratamento. A Provedora de Justiça denunciou as condições absolutamente, como ela disse, inadequadas em que estão as pessoas lá à espera de qualquer coisa. Este cidadão ucraniano quis entrar em Portugal sem documentos e portanto o que é que ele estava à espera? Estava à espera de ser posto no próximo avião para ir para a Ucrânia outra vez, para ser repatriado. Ponto. O que é que leva a estes casos? Se ele porventura se tornou violento ou ficou aborrecido e se tornou violento, muito bem, pode ser imobilizado. Mas daí apanhar uma sova tal que fica a agonizar e morre, vai uma distância gigantesca. Portanto, esta questão tem que ser posta com clareza. A questão do CEF levanta, portanto, um problema de reestruturação, até para saber qual é o perfil dos funcionários, ou de alguns dos funcionários. Porque depois as pessoas, eu para mim, até vou dizer uma barbaridade, porque, claro, é um exagero o que eu vou dizer, mas é assim, para mim é pior uma pessoa que esconde aquele conjunto de pessoas que foram cúmplices, que são cúmplices e escondem um homicídio, para mim é tão grave como a pessoa que faz o homicídio, porque aquilo foi escandaloso demais, porque foi tudo no exercício de funções, e essas pessoas estão no exercício de funções. Portanto, não podem esconder, não podem querer passar uma cortina. Ora bem, passados estes meses todos, em que, no fundo, já tudo foi esclarecido e o Ministério Público meteu-se no assunto e incriminou, o Sr. Ministro, que eu, enfim, não conheço pessoalmente, nem nada, e, portanto, não estou aqui a pôr em causa a personalidade do Sr. Ministro, mas a verdade é esta, o Sr. Ministro nada fez, e, portanto, o Ministro, mesmo que não conheça ninguém que fez aquela tragédia, que foi uma tragédia no CEF, o Ministro é responsável político. E não pode contentar-se agora com a admissão da diretora do CEF e a de reestruturação do CEF. Tem que ser reestruturado, e inclusive, como digo, perfis psicológicos, tudo, as pessoas que lá trabalham. Não chega, ele é responsável político. E eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro hoje andou muito mal quando manteve o Ministro da Administração Interna. Devia, de facto, substituí-lo. Por uma razão, porque é assim, já aconteceu isso com o Ponte Entre os Rios, que lembram-se que foi agora me está a ocorrer, como é que se chama? Exatamente, quando ele pediu admissão de ministro da pasta. Pediu porquê? Já aconteceu isso, eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que ninguém se lembra, lembram-se, agora também está a falhar até o nome, um ministro da Indústria do Partido Socialista, que já morreu nos anos 70, que foi dos anos 70, um homem que era, enfim, reconhecido, que foi ministro da Indústria do governo de Mário Soares. Num dado momento aconteceu uma coisa, um filho dele foi detido por posse de droga. E mal o filho foi detido, ele demitiu-se imediatamente do ministro da Indústria. E eu pergunto, era ministro da Justiça? Não. Era ministro da Administração Interna? Não. Tinha alguma coisa a ver com a tutela, que inclusive trataria da questão do filho? Não. Mas demitiu-se como ministro da Indústria e foi aceita a admissão, e Mário Soares aceitou a admissão e substituiu. Portanto, era o que devia ter acontecido agora. Não está em causa, portanto, aqui, vamos cá ver, a culpa do ministro da Administração Interna, claro que pode não existir, mas é a responsabilidade política. E eu acho que, eu devo dizer que pus isso logo, por acaso, pus isso num mural meu, fiz um comentário e disse, muito bem, diretor do CEF, o que é que está a esperar o Sr. Ministro para se demitir? Num caso deste, ele próprio devia ter apresentado a admissão. Eu acho que, finalizando, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa fez mal hoje em manter o Ministro, não pelas questões de culpa, porque parece que estamos todos a subjetivar a coisa. Isto é, ele não soube diretamente, logo não teve culpa. A questão não é essa, a culpa é uma coisa. Outra coisa é a responsabilidade. Ora, o Ministro tem a responsabilidade, portanto tem que assumir essa responsabilidade, paciência. Outros houve que o fizeram, e do Partido Socialista e até de outros partidos.
Portanto, vamos cá ver, quer dizer, não nós temos na nossa democracia outros casos, em todos os partidos, incluindo o PS, em que isso aconteceu. Não percebo porque é que agora não acontece. José Faustino. Bom, eu tive aqui outra interrupção, infelizmente não ouvi o professor Silvério Cunha em tudo o que ele disse. Também eu ia ainda mais atrás, o ditador Salazar tinha cá uma organização que se chamava APID, primeiro chamava-se Polícia de Vigilância, depois Polícia de Defesa, essa matava pessoas. Mas também houve uma outra coisa que era a Polícia de Viação e Trânsito, tratava do trânsito por assuntos menores do que este, por questões de corrupção, pura e simplesmente extinguiu-a. Extinguiu a polícia, acabou. Isso foi Marcelo Caetano. O Marcelo, tem razão, mas quando era um tempo, foi no tempo do Marcelo. Foi extinta, a Polícia de Viação e Trânsito foi extinta. O professor Silvério Cunha, eu penso que não era o Walter Rosa, o Ministro da Indústria. Walter Rosa, exatamente, tem toda a razão. Penso que era o engenheiro Walter Rosa. Era o engenheiro Walter. Lembro-me do Jorge Coelho, com o Ponte Entre Rios, lembro-me de uma escritura, de uma coisa manhosa que se armou aqui com o Saleiro, que também já faleceu, embaixo do Dr. António Vitorino, que estava há 8 dias ou 15 no governo, imediatamente se demitiu. Portanto, este histórico todo acaba por ser gente do Partido Socialista. Mas, já Faustino, posso fazer uma pergunta até para me relembrar. Não acha que o comportamento do engenheiro Walter Rosa foi um comportamento eticamente irrepreensível? Eu o que acho era isso que eu ia dizer. Isto depende da hombridade de cada um, não é? Por exemplo, o Dr. Jorge Coelho é um homem que é de uma grande ação, eu conheço pessoalmente, é uma pessoa muito frontal, tudo isso, e às vezes não é bem compreendido, seja como for, é muito criticado. O que é certo é que ele, e já explicou isso, não estava bem com a sua consciência se durante mais um minuto que fosse, ele se mantivesse como ministro. Portanto, e o que eu acho, dentro da pergunta do professor Silvério Cunha, isso depende da consciência de cada um e do caráter de cada um. Eu louvo esse tipo de atitudes do engenheiro Walter Rosa, do Dr. António Vitorino, do Dr. Jorge Coelho e tudo isso. Eu, se me visse numa situação dessas, em princípio, porque a gente nunca sabe, a cabeça humana é muito misteriosa, em princípio demitir-me-ia, mas não era agora, tinha sido logo. Porque há aqui um outro problema. E se eu não me demitisse, alguém que ficasse no meu lugar, ou se eu lá ficasse, há uma coisa que devia ser motivo de preocupação de tudo aquilo que aconteceu, daquele crime que aconteceu, que é aquilo que o professor já aflorou aqui. Eu tenho um medo tremendo dos aeroportos e daquela situação toda. É dos sítios, eu gosto muito dos Estados Unidos, toda a gente sabe isso, a única vez que fui aos Estados Unidos, não vem aquilo muito a sério, mas aquilo me tinha um bocado de medo da entrada nos Estados Unidos, em Nova Iorque. E é como se vê nos filmes, tal e qual. Tal e qual. Eu tenho medo daquilo. E mesmo tenho medo de todo aquele sistema da polícia, a maneira como as pessoas são olhadas, a desconfiança e tudo mais. E a minha preocupação em relação àquilo que nos diz respeito, e de certa forma em tudo aquilo que se verifica na Europa e até no mundo, mas em relação a nós, eu queria estar descansado que não é repetível o que aconteceu, aquele crime que aconteceu, alegadamente, ou aquilo que o seu amigo, ou alguém que o senhor conhecido, que tinha uma namorada e que hoje é esposa, que aconteceu, porque esses assuntos são recorrentes. Eu acho que uma câmara de televisão em todo o lado, não é para ver, é para memória futura, guardar-se a gravação e, se for preciso, vai-se lá ver. Mas o cidadão tem que estar protegido, porque dentro de 4 paredes não sabe o que é que se lá passa. E não há formação, o ser humano é terrível. A humanidade tem feito coisas terríveis, como todos nós sabemos. Portanto, o ser humano, que somos todos bons rapazes, isso é conversa. Também não somos todos assassinos, também não. Mas o ser humano é capaz de coisas tenebrosas, coisas terríveis. E isso toca a todos. E por mais formação, por mais cuidado que haja, é preciso haver, sobretudo, vigilância. Não é uma vigilância pidesca, é uma vigilância de avaliação, que é uma coisa de prevenção, que são coisas que nós não gostamos cá. Cá em Portugal não gostamos nem de planificar, nem de avaliar, nem de prevenir, nada. Isso é coisas que a gente não gosta. Mas isso deve ser avaliado e deve ser verificado. Sabemos que são zonas muito críticas, onde há bandidos, inclusivamente, criminosos, sítios onde se converge ali muita coisa. É preciso muito cuidado, é preciso uma grande
uma grande preparação daqueles agentes, daquela gente, para atuarem, mas é preciso uma preparação de saber atuar com aquele tipo de gente sem passar dos limites da urbanidade, daquilo que é necessário num regime democrático e numa sociedade livre. Portanto, esse é o ponto de equilíbrio difícil, porque numa ditadura prega-se duas cajadadas no indivíduo, como eles fizeram, mata-se o cavalheiro e o assunto está armado. Agora, num Estado de Direito isso não é assim. Em altura alguma se pode passar para lá do limite dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E, portanto, isso tem que ser garantido a todos, desde logo ao Ministro, que aquilo é feito com o mais absoluto rigor. Não pode haver qualquer tipo de prepotência ou de qualquer outra coisa. O que é que aconteceu? Aquele homem foi morto, alegadamente das piores formas, não foi nada disso, há de ser tudo julgado, tudo tratado. Eu não acredito que não se soubesse, houve a conivência de vários, como o professor disse, porque estavam mais próximos, mas eu não acredito que a diretora não soubesse, e até, desculpa-me, posso estar enganado, peço desculpa de enganado. E o próprio ministro também sabia. Vamos lá ver. O ministro não sabe do que é que se passa dentro do seu ministério, uma coisa daquelas gravidades, mata-se um indivíduo ou morre um indivíduo no aeroporto e o ministro não sabe. É estranho. Portanto, ele imediatamente devia ir saber o que é que se passou. E assim que o caso lhe cheirasse a esturro, tipo Jorge Coelho, devia-se logo vir embora. Era assim. Nem era sequer nesta altura. Portanto, aliás, verificámos o que é que aconteceu com os fogos com a ministra Constança. Demitiu-se também, um bocado contra gosto e tal, o Costa à mistura e mais o Marcelo e tal, mas lá se veio embora. Não é que o problema de demitir o ministro A e demitir o ministro A ou vir o ministro B que se resolvam os problemas, não é. Mas é uma questão de caráter de cada um. Portanto, eu penso que o ministro Eduardo Cabrita ficaria melhor, sendo uma pessoa de caráter, se se demitisse imediatamente. Ele pôs o lugar à disposição, mas não, devia-se ter demitido e devia ter para casa para fazer outras coisas, não sei. E alguém viesse no lugar dele, que viesse com uma encomenda de resolver e pôr ordem na tropa e na Portela e naqueles serviços de fronteira, todas aquelas coisas. Muito bem, vamos lá então para o próximo tema, as divergências no governo por causa da TAP. Chegou a ser divulgado que o plano de reestruturação da transportadora aérea seria votado no Parlamento, mas isso acabou por não acontecer e, portanto, esta sexta-feira foram noticiadas essas divergências entre o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e o Primeiro-Ministro, António Costa. Silvério Cunha. Pois, o ministro Pedro Nuno Santos anunciou a divergência claramente e disse que tinha pena que não fosse votado no Parlamento. Ora, vamos lá ver, qual é o grande argumento do ministro Pedro Nuno Santos? É que, efetivamente, a TAP, sendo um projeto nacional, é um projeto que se projeta para o futuro. E assim o Parlamento teria a obrigação de, digamos assim, fazer uma opção que refletisse essa, digamos assim, essa projeção para o futuro, que vai ter impacto em futuros orçamentos, futuros governos, etc, etc, etc. Já o Primeiro-Ministro entendeu assim portanto, disse que não e vai governar e vai fazer o que tem a fazer. E depois temos o problema da reestruturação da TAP, ser, claro, uma coisa um bocado radical, porque vai obrigar a, digamos, a um corte de 25% dos vencimentos acima de 900 euros, vai obrigar a saída de 2.000 funcionários, entre todos, diminuição da frota, ou seja, a TAP vai ficar mais pequenina, e depois há uma coisa que, digamos assim, e pronto, e é isto que eu vejo e ouço na comunicação social. Aquilo que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que o governo deve governar, portanto a questão da TAP, ir ao Parlamento, eu aí concordo que não vejo que devesse ir ao Parlamento, era o cúmulo, um assunto como a TAP, um governo não poder decidir, não decidir, quer dizer, até porque abria-se um precedente sem pés nem cabeça. A partir de agora, o Primeiro-Ministro sempre tinha um problema qualquer, punha aquilo à Assembleia da República e os outros que resolvam, não pode ser. Portanto, um governo governa, mas António Costa disse isso, não sei se é contra gosto, mas acabou por dizer isso, o governo governa. Agora, a questão que se coloca claro que o que está aqui em causa, para mim, sempre, e outra coisa que eu queria dizer antes de concluir, é que o senhor Humberto quê? Como é que se chama o Não é acionista? Pedrosa? Humberto quê?
Não é Humberto Pedrosa? Pedrosa. Pedrosa, Exatamente, Pedrosa. da Barraqueiro, É o exatamente. homem da barraqueira, sim. Exatamente. O Sr. Claro. Humberto Pedrosa veio dizer que o plano era bom, concordava com ele, que era credível junto da Comissão Europeia e, portanto, o acionista privado está de acordo. O problema que se coloca é muito simples, é este, é saber se, efetivamente, como já na semana passada, aliás, o José Faustino falou nisso também aqui, se nós não devemos, digamos, ter um projeto para a TAP. O grande problema, o que me aflige nestes casos, e é o que eu acho que aflige, aliás, os funcionários, mesmo aqueles que, evidentemente, vão ter que ser dispensados, porque poderia haver outras formas de pôr a questão. Haver um plano para a TAP implicava haver um plano a 10 anos. Uma companhia hoje de aviação, para ter de bandeira e para representar alguma coisa em termos de país e para ter uma viabilidade, digamos, média assegurada, não é para o próximo ano nem para o próximo triênio, tem que ser assim a 10 anos. E no plano a 10 anos, evidentemente que havia digamos, tinha que haver aquilo que se chama a capacidade de apresentar o plano. Bem, eu sinceramente nunca vi esse plano, mas deve ser culpa minha, porque não estou informado de tudo e, portanto, nem tenho que estar, e, portanto, acontece que pode haver um plano qualquer, bem estruturado, etc. Agora, é evidente que eu penso que deveria ser, digamos, no plano, digamos, humano, se assim se pode dizer, deveria haver algum cuidado com, digamos, formas de transição dos trabalhadores para outras situações. Certamente que vai haver cortes, mas é evidente que a TAP vai precisar até 2023 ou 24 ou 25 ou assim uma coisa de 6 mil e tal mil milhões de euros e é evidente que o dinheiro não chega para todo lado e portanto não se pode, digamos assim, há aqui um dilema, ou se salva a TAP ou então se tem que salvar e sacrificam-se muitas outras coisas ou tem que haver aqui uma saída, tem que haver aqui uma escolha política. E isso, claro, que pode ser precedido de um debate na Assembleia da República, mas não de uma votação sobre o plano da TAP, isso é o Governo. O debate deve ser o debate para o tal projeto futuro. E esse projeto futuro é uma coisa que efetivamente eu nunca cheguei a perceber, porque nunca percebi muito bem qual era a ideia, digamos, qual era a ideia operacional futura, digamos. A TAP tem muitos anos, tem décadas de existência, como se sabe, e portanto merecia um plano de futuro, digamos, que a projetasse também e disséssemos assim, a TAP no ano tal, pronto, é crível que dê os seguintes lucros, é crível que possa ter as seguintes rotas, é crível que nunca se sabe o que é que pode acontecer, claro, portanto é crível que possamos fazer qualquer coisa disto, desta maneira. Entretanto, os funcionários que podem ir para a pré-reforma vão, os funcionários que podem fazer acordos vão, os funcionários que ficam, haverá estes cortes que serão momentâneos, não é para quem ganha menos, é para quem ganha mais, enfim, o que é que se vai fazer com os 20, lá o que é, os de 108 para 88, os 20 aviões, o que é que vão fazer, vão vendê-los, não vão? Eu até agora, sinceramente, na televisão não vi nada, mas pronto, mas eu sei que tem que haver um plano qualquer. Agora, o que eu acho é que esse plano tem que ser projetado no tempo e eu sinto uma coisa, e termino aqui, um déficit na comunicação. É quando eu vejo isto na televisão e vejo o ministro falar e o primeiro-ministro falar e depois vejo pessoas falar, pessoas com responsabilidade política, claro, eu nunca, eles falam sempre, digamos, ali momentaneamente para uns soundbites ali momentâneos, para uns segundos ali na televisão. E eu acho que deviam ser afirmativos, deviam ser claros, deviam falar daquilo que é substantivo. O plano vai ser este, é para salvar isto, para se fazer isto. O sacrifício é este e vamos tentar colmatar o sacrifício desta maneira, apoiando desta forma para aqui e para lá. E quanto à opção, a TAP existe ou vai ser toda privatizada? Se existe, implica gastos públicos, se não existe, que eu acho que são problemáticos no campo da União Europeia, porque a União Europeia, evidentemente, que põe um limite, este limite é a possibilidade, acho que os trabalhadores queriam pôr isto ao abrigo do Covid, mas acho que a União Europeia não aceita isso, porque diz que não tem a ver com o assunto. Tem havido crise geral nas companhias de aviação, e, portanto, o problema que se põe é apenas este, para mim, continua a ser a falta de comunicação clara sobre aquilo que se quer fazer. Por fim, uma nota negativa também para o governo, um bocado este. Eu ouço na rua depois os trabalhadores dizerem que não sabem o que é o futuro, para aqui e para acolá. Eu acho que nestes casos o poder político devia ser claro. Convocavam-se as entidades sindicais, o proprietário, que é o Estado neste momento, e o Sr. Humberto Pedrosa, e convocando dizia-se, o plano é este, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. E depois disso, não é possível melhor. Dava-se possivelmente um prazo para se apresentar um plano melhor e depois acabou.
Agora, se a TAP não interessa como companhia de bandeira, então mais vale a TAP ser liquidada, ou ser liquidada, ou ser vendida, ou outra coisa qualquer. Porque também não acredito que as coligações que têm sido feitas naquela Star Alliance, etc., não sei se as coligações têm efeitos positivos para as companhias, não sei porque não sei. São imprescindíveis, doutora. São imprescindíveis. São Então, imprescindíveis, têm que estar numa pronto, aliança dessas. pronto, mas isso acho bem. Agora a questão que eu ponho é, se isso tem alguma influência para o caso, se pode ser Não. restituído a gente, não sei se pode, se não pode, porque não sei, porque sou um ignorante na matéria. Mas, portanto, acho que o processo tem sido conduzido de uma forma também trapalhona, porque não é crível que um ministro venha dizer coisas e que depois venha a ser desautorizado pelo primeiro-ministro à última da hora. Isso também não fica bem, não tem sentido, quer dizer, que para mim não tem sentido. Para mim é assim, o primeiro-ministro e o ministro e o Conselho de Ministros conversavam primeiro, trabalhavam primeiro o assunto e depois havia uma só opinião. Claro que o Pedro Nuno Santos, eu acho que já está a lutar pelo pós-Costa, não é? E como está a lutar pelo pós-Costa, veio dizer, o meu plano não foi aprovado, não foi à Assembleia, pois é pena, lamento muito, e diz isto também publicamente. Eu acho que isto também não é complicado de entender. Isto é, num governo tem que haver uma só face e a face é do Primeiro-Ministro. Uma só voz e a voz é do Primeiro-Ministro ou a voz em quem ele mandatar o discurso. Muito bem. Portanto, há aqui uma espécie de Não, professor. vários discursos confusos que não trazem nada de bom para a solução do problema da TAP, pelo contrário, é confuso, é opaco e acaba por não se perceber nada. Mas Eu continuo. é fácil de perceber, quer dizer, vamos lá ver. A comunicação é para baralhar as pessoas, como é costume. Olha, um plano de viabilidade, não há cá questões humanas nem meio humanas. Não há nada. Um plano de viabilidade que a Europa quer ver é um plano que explique como é que a empresa é viável e que não dê prejuízo. Portanto, e o que está estipulado já há muitos anos, sejam as companhias nacionais ou sejam privadas, o Estado não pode lá meter dinheiro, porque senão faz dumping. Então eu recebo dinheiro do Estado, vendo os bilhetes mais baratos. Portanto, isto é bom de ver, é um problema de concorrência, é um crime, aliás. Portanto, é ter uma condição privilegiada para entrar no mercado. Sem Portanto, dúvida. os Estados não podem meter dinheiro nas empresas de aviação e noutras. E quando o metem, têm que ter autorização e normalmente sujeitam-se a um plano de viabilização, porque aquilo não está bem. E esse plano de viabilização só tem um objetivo, no caso da TAP, é transportar passageiros com o número suficiente de aviões, com o número de funcionários e que ao fim do ano obtenha lucro. E os aviões não são da TAP, os aviões são leasing, eles vão desistir dos contratos de leasing. A TAP tem 2 ou 3 aviões, os outros aviões são em leasing, são alugados, paga-se uma renda todos os meses por eles. Agora tem que desfazer esses contratos, vão desfazer dos aviões, mas os aviões não são deles, os aviões são em leasing. E portanto, o doutor António Costa aqui tem toda a razão. Aliás, ele só lhe faltou uma coisa. Ele devia demitir mais depressa este ministro Pedro Nuno Santos do que o Cabrita. O Cabrita ainda pode dar algum jeito lá no Serviço de Fronteiras. Este homem, Pedro Nuno Santos, é totalmente incapaz de viver numa sociedade livre, numa democracia liberal, porque ele defende uma ideologia comunista e totalitária. Este é o ponto. Ele odeia tudo o que é privado, tudo o que possa vir a resolver qualquer coisa numa sociedade livre. E ele é que arranjou esta embrulhada. Claro que o Dr. António Costa e o Governo têm culpa nisto. E aí eu peço um bocadinho de paciência, mas temos que voltar para trás. Porque a TAP, no tal maléfico governo de Passos Coelho, um dos problemas tão grandes, vendeu a TAP. Já tinha vendido também o aeroporto, que agora sempre lembrar, pagou a dívida ao António Costa lá na Câmara, mas isso ninguém fala. E vendeu a TAP, vendeu a maioria da TAP. E o doutor António Costa quis reverter. Portanto, ele foi-se lá meter ao barulho, que é metade. E agora, depois da pandemia, sobre o grande ideólogo Pedro Nuno Santos, que também é ministro, quiseram correr com o principal acionista privado à revelia de tudo o que se faz no mundo. Neste momento, nenhum acionista de uma companhia aérea vendeu a ação alguma, ninguém dava 1 cêntimo por nenhuma ação, e ele levou não sei quantos milhões e foi-se embora. O acionista, o brasileiro, foi-se embora com o dinheiro. E o Estado fica com o Sr. Pedrosa, mas o Sr. Pedrosa nem pode nomear um administrador, praticamente é uma empresa nacionalizada. E agora o que é que o professor Silvério Cunha pergunta assim?
Mas será de interesse para Portugal a companhia de bandeira, não será? Eu respondo, não sei, nem me interessa saber. Mais importante que a companhia de bandeira é manter o hub no aeroporto de Lisboa. Vamos lá entender-nos para nos percebermos. Lisboa ou é um aeroporto importante que tem ligação com os principais aeroportos do mundo, ou então perde essa importância e nós, se quisermos viajar de Lisboa para Hong Kong, temos que ir fazer escala em Madrid para apanhar um avião que voa para Hong Kong. Ora, o hub de Lisboa é justamente um aeroporto principal, equivalente ao de Madrid, em que recebe voos mais de curta distância, para depois fazer a transferência para esses voos internacionais de longo alcance. É importantíssimo, do ponto de vista estratégico para tudo, para os negócios, para tudo, para Portugal, ter um hub em Lisboa. Atenção, em Lisboa. Não é um em Lisboa e outro no Porto. O Porto é um aeroporto secundário, por mais que o doutor Moreira... Inveja, pergunto sempre a ele. Não, deixe disso. Assegurarmos algum é em Lisboa. E se a TAP não se aguentar, acabou o hub de Lisboa, passa para Madrid. Porque é preciso haver uma companhia forte no aeroporto nacional para que justifique, não é, segurar ali as principais rotas. Tem que ser a companhia de bandeira e da identidade dela a fazer essas ligações. Porque senão as outras companhias que ali operam, estrangeiras, não conseguem fazer isso, nem têm vantagem nisso. Por exemplo, os espanhóis têm toda a vantagem em deslocar isso para Madrid, ou para Paris, ou para qualquer outra coisa. E, portanto, estrategicamente, é importante ter a TAP baseada em Lisboa, de maneira a que consiga muito mais ligações para o mundo inteiro, ser um hub de ligação. Ora, o que é que acontece? Com a TAP pequenina que está a ser reduzida, com menos aviões, com menos pessoas e tudo mais, fora das outras aldrabices, dos 900 euros, ninguém na TAP ganha menos de 900 euros, isso é tudo conversa, porque eles diziam quantos trabalhadores é que são, isso é conversa para as pessoas, tem coitadinho dos mais pobres e tal, isso é conversa. Na TAP pouca gente há de ganhar menos de 900 euros, porque aqueles que poderiam ganhar 900 euros, a TAP recorre a serviços externos de limpeza, de segurança, etc. Isso não são funcionários da TAP. Portanto, mas isso é areia para os olhos das pessoas. E o que interessa agora aqui é que a TAP é a garantia, de facto, de manter a importância do aeroporto de Lisboa. E isso, nem como ela está, nem como ela vai ficar, nem com Pedro Nuno Santos, António Costa ou o Diabo 4, isso vai acontecer. Portanto, o que tem que ser feito, a Lufthansa, lembro, despediu 20 mil pessoas. É bom perceber isto. Deixemos de enredos. Os trabalhadores, os sindicatos deviam estar a pensar, era como é que aquela gente depois podia ser readmitida, como é que são indenizados, como é que são compensados. Porque é necessário que a TAP tenha a dimensão que tinha, ou que tem. É preciso que volte aí. Mas não vai ser na mão do Estado, nem sequer na mão dos investidores privados. A TAP tem que ser urgentemente vendida a um gigante europeu, à Lufthansa, ou à Air France, ou à British Airways. Foi o que aconteceu a todas as companhias, às italianas, a espanhola, a Ibéria, salvo erro, é da British Airways. Portanto, é o que acontece à TAP. A TAP tem que ser vendida. Já no tempo do Dr. Jorge Coelho, o Dr. Jorge Coelho está no Tabaila, quando ele era ministro desta tutela, quis vender a TAP à Swissair, com o azar dos távoras. A Swissair faliu nesse processo. Depois quis comprar a Varig, que estava falida. Infelizmente veio a crise da aviação, ficámos a meio. Comprámos a manutenção, mas não comprámos os aviões. E depois foi dito sempre, omitida essa verdade, para queimar o único homem que a TAP teve à frente que percebia daquilo, que era o engenheiro Fernando Pinto, e que é um mau negócio que se tinha feito, nunca ninguém explicou porque é que esse mau negócio foi feito. Portanto, é preciso perceber esta história toda do TAP e deixarmos de parvoices e de coisas que não têm nada a ver com a realidade e ver isto. Ponto número 1, é necessário fazer um plano de reestruturação que não tem nada que ir à Assembleia da República, o Governo manda e está o assunto armado, o Costa tem razão aí, vai para Bruxelas, é aprovada, a TAP é reduzida. Infelizmente tem que ser privatizada e vendida a quem aparecer para a comprar, que terá que ser um grande grupo de aviação europeia. E essa é a única forma da TAP continuar a ter importância, porque a Ibéria ainda tem as cores da Ibéria, continuar a poder ter as cores da TAP, e mesmo sem as cores da TAP, continuar a fazer de Lisboa um aeroporto internacional, ser a tal hub de ligação entre os outros aeroportos. Esta é que é a questão estratégica. O resto é conversa.
Muito bem. Vamos lá então olhar para o próximo tema, o salário mínimo nacional que vai subir 30 euros no próximo ano, em 2021. O governo vai compensar as empresas com a devolução de parte da taxa social única. Silvério Cunha, um comentário rápido porque já estamos em cima da Bom, é hora. assim, eu fico sempre satisfeito quando ouço falar que há pessoas que ganham pouco vão ganhar mais. A questão que se coloca é apenas esta, é se efetivamente os lugares onde trabalham são sustentáveis nesse plano. E, portanto, esse é o problema que se coloca. Claro que eu já percebi que há, nas entidades patronais, há sempre algumas divergências. Há quem nunca se importa, há quem diga muito bem, apesar de achar que, enfim, não devia ser já, em um plano de crise. Há quem diga que sim, desde que haja compensações, e há quem diga que não. A questão que me parece aqui importante é apenas esta, é que é saber, com calculadora na mão, se as compensações e incentivos que o Estado, digamos assim, pretende dar às empresas, e a que empresas são, se são suscetíveis de efetivamente serem eficazes para que haja pessoas que ganham mais. Se houver um plano bem feito e que dê essas compensações, eu acho bem, porque acho que de facto nós temos um problema de facto de vencimentos em Portugal. Agora, se assim não for, sem um plano desses e sem saber a quem é, e não sei se é preciso ser a todos, bem entendido, e em que condições, eu sinceramente acho que não sei como é o que é que isso quer dizer, porque vejo também em todas as partes, vejo que só críticas, quer dizer, também a CGTP também critica, claro, que acha que é pouco, toda a gente acha que menos 650 fica mal, toda a gente quer 850 para daqui a 2 anos ou 3, eu duvido que seja sustentável isso, porque apesar de tudo, agora, seja como for, esta medida agora a questão é saber com papel e lápis na mão, como se costuma dizer, a fazer contas e saber se os incentivos do Estado vão ser suficientes. Não sei se vão ser suficientes, não sei, sinceramente não sei. José Faustino, Quer comentário dizer, rápido. rapidíssimo, quer dizer, isto é um crime. Vamos lá ver, numa situação de calamidade, um país falido, sem dinheiro, está desesperado à espera do dinheiro da Europa, já falaremos disso, já convenceram os húngaros e os polacos, o dinheiro vem aí, está tudo aliviado, as pessoas estão a falir, as empresas estão a falir, há que garantir postos de trabalho, há que garantir o pão e o comer à mesa das pessoas, e esta gente fala em aumento, perdeu tudo a cabeça. Porque está tudo maluco, desculpem lá. Há quem diga que eu devia ser mais calmo, mas eu não tenho o meu direito à indignação, quer dizer, quando desgraçados fazem das tripas coração, gastam todas as economias que têm para manter 2 ou 3 postos de trabalho, para manter as coisas a laborar, um sacrifício tremendo, em que o Estado não compensa nem de perto nem de longe os prejuízos causados pela pandemia, aumentar salários neste ano é um crime. Isso é um crime contra o país. É um crime. Não há compensação nenhuma. O Estado o que tem que pagar é um subsídio a quem está fechado e garantir o salário das pessoas a um preço razoável, se não for na totalidade, perto disso. Garantir às pessoas, aumentar salários. Mas não há dinheiro. As empresas estão fechadas. Onde é que se vai? Mas contas. Diz o professor Silvério Cunha que é preciso fazer contas. Não, não. É preciso vender a máquina de calcular e o papel e tudo o que é para fazer contas. É preciso poupar e dar de comer e matar a fome das pessoas. Não é ao menos que as pessoas precisam de emprego e de trabalho. Claro, o governo acabou de pôr uma portaria de extensão, aumentou todos os funcionários administrativos, repare, que não são do Estado, claro, porque a grande caridade que o Estado tem feito é à conta dos outros, é dos bancos, dos senhorios, dos empresários, não é? Dos administrativos foram aumentados todos, sem retroativos, mas estão a partir já de dezembro, numa altura desta. E agora aumenta o salário mínimo, que é bom que se diga há 10 anos que faz baixar o salário médio. Em Portugal não se ganha mais dinheiro, ganha-se menos dinheiro. Nunca mais apanharemos a Europa com esta política. Este é que é o ponto. Então, se eu estou errado, então corrijam-me. Porquê é que o Primeiro-Ministro, e toda a gente fala no dia da ajuda quem vem, ainda não ouvi falar em pagar os prejuízos de uma empresa, em matar a fome das crianças, em tratar todos aqueles que estão a ser sacrificados com a Covid? Ainda não ouvi falar nisso. Eu ouço falar é no digital, no verde e no TGV para o Porto. Isso é que vai salvar o país, é no que eu ouço falar. Então do que é que falamos?
Numas vezes falamos diretos, noutras vezes falamos indiretamente. Eu não tenho nada contra o TGV, mas primeiro temos que acudir a quem tem fome. Temos que garantir os postos de trabalho. Aumentos, pura loucura. Pura loucura. Pura loucura e demagogia. E mais. Os nossos netos vão pagar isto muito caro. O que se está a fazer à geração, que hoje são miúdos pequenos, são os nossos netos, é um crime aquilo que se está a fazer às futuras gerações. Estamos a endividá-los e deixar de um país arruinado e mais. E sem possibilidade de recuperação. E a prova disso está no estado em que nós estamos. Porque se temos aproveitado os bons anos que se passaram, os 3 ou 4 anos anteriores, e vamos andar na conversa da treta, e se temos de facto recuperado aquilo que devíamos ter recuperado, se calhar algumas pessoas ganharam menos dinheiro. Agora tínhamos mais capacidade de dar resposta à calamidade que foi a Covid-19. E vamos falar sobre, tem de ser rápido, sobre o acordo europeu, sobre o orçamento e fundo de recuperação. Silvério Cunha, muito rápido. Não mostrou apenas que a chanceler Angela Merkel é quem neste momento aguenta a Europa, não é? Portanto, é evidente que ela está no final do mandato, mas neste final, digamos, do mandato verifica-se que ela de facto é que é estadista que consegue os consensos suficientes para, digamos assim, encostar, digamos assim, os países europeus e conseguir coordenar as políticas. Eu acho que é sempre bom de saudar, porque, é claro, mostra que a Europa, apesar das suas crises, vai conseguindo articular-se minimamente pela necessidade. É de saudar, digamos, este êxito que eu acho que se atribui, eu atribuo bastante à chanceler Merkel, indiscutivelmente. Eu sou europeísta e, portanto, não concordo com muita coisa que se passa na União Europeia, mas sou europeísta, acho que a solução tem que começar por aí. E acontece que eu acho que é um triunfo dela. Agora, claro, pronto, há este acordo europeu, ela encostou os polacos e os húngaros um bocado, havia a possibilidade de eventualmente se tornear também os húngaros e cederam em parte, porque haveria formas muito negativas de tornear os húngaros e os polacos. No nível dos tratados havia essa possibilidade, que era sempre uma forma de castigos e etc. E portanto isso não é bom para a unidade europeia porque gera ressentimentos entre os povos e entre os Estados e portanto aqui em causa quem pagava eram os povos, não eram os governos. Portanto eu acho que nós não devemos andar aqui a castigar povos. E por isso a chanceler Merkel deve ter, enfim, feito as coisas, digamos, relativamente bem. Portanto, para mim, o acordo europeu sobre o fundo de recuperação é fundamental, porque sem ele, de facto, não se anda para a frente. Agora, quanto ao uso que se vai fazer dele, essa é outra história que nós vamos debater aqui com o tempo. José Faustino. A senhora Merkel salvou a honra do convento, porque desta vez não deram ouvidos ao futuro presidente António Costa, e o António Costa tinha razão. Totalmente razão. O que António Costa defendeu na Europa foi que neste orçamento e no suplemento de dinheiro que havia de vir e tudo mais, não tem que entrar medidas políticas. Há economia ou quer da economia, há política ou quer da política. Foi isso que defendeu o nosso primeiro-ministro António Costa. E quando ele defende coisas acertadas, a gente tem que dizer que ele defende coisas acertadas. Foi o caso. E o que aconteceu foi que o Parlamento Europeu resolveu aduzir umas questões políticas sobre a questão da liberdade, da cidadania, etc, etc, etc. E os húngaros e os polacos não gostaram. E então usaram o seu direito de veto. E o que é que a senhora Merkel, eu vi isto, ontem não vi bem as notícias, mas vi-me aflito para perceber o que é que estava a passar. Porque a nossa classe jornalística, Sérgio, uma autocrítica, deixa muito a desejar, porque enchem páginas e linhas não se percebe. Eu não apanhei a notícia logo no primeiro minuto e vi-me aflito. Escorri-me da Rádio Diana, felizmente, a crónica do Alberto Magalhães, e aqui um abraço para ele, deu-me uma pista, mas depois tive que ir fazer o meu trabalho de casa e a minha fonte foi a agência F espanhola, tenho que dizer isto. E o que aconteceu foi que foi feito um acordo em que a senhora Merkel convenceu os húngaros e os polacos a aceitar isto, em que haja o que houver, primeiro, aquilo aplica-se a toda a gente, aquilo é para todos, é igual. E haja o que houver, nunca há uma decisão unilateral da União, tem que passar por um processo em tribunal, ou seja, aquilo que eu percebi, os países podem recorrer a tribunal e não são prejudicados em fundos nem coisa nenhuma enquanto não houver uma decisão desse tribunal. Portanto, foi uma saída airosa da senhora Merkel, que se revelou, afinal, agora que também está em final de carreira, uma excelente política e que, se calhar, eu me atrevo a dizer, dentro do pouco nível de política que temos na Europa, é hoje, de facto, a melhor política que nós temos e que foi capaz, de facto,
na última ali, na última hora, fazer aquilo que era necessário ser feito. E que os húngaros, portanto, sem ninguém perder a face, os húngaros podem dizer aos húngaros, o governo húngaro pode dizer aos húngaros e aos polacos que, bom, as águas separaram-se, aquilo não é para nós, é para todos, e se eles tiverem razão de queixa, queixem-se lá no tribunal, o tribunal que julgue e depois que nos condene. Mas isso não invalida que o dinheirinho não venha e que o orçamento não vá para a frente. Portanto, fica tudo com a face limpa e foi uma jogada muito hábil, de facto, de uma pessoa com qualidade de estadista, que é o caso da senhora Merkel. Muito bem, chegamos ao fim da revista da semana. Ficamos por aqui. Obrigado pela vossa participação. Agradecemos também aos nossos ouvintes. Ficamos por aqui. Regressamos 2 dias à mesma hora. Boa tarde. Bom fim de semana.